Olá, boa tarde a todos. Sou Adriana Cardoso, formadora EFAP. Novamente um prazer estar aqui pelo canal de desenvolvimento profissional para o nosso terceiro programa da campanha Não Se Cale, com o apoio do Tribunal de Justiça de São Paulo e o Sanctus, que é o setor de atendimento de crimes da violência contra infante, idoso, pessoa com deficiência e vítima de tráfico interno de pessoas, acerca das temáticas da campanha de prevenção ao abuso e à violência contra crianças e adolescentes. Para este programa de hoje, teremos novamente duas convidadas especiais que estarão falando conosco. Antes de eu apresentá-las, eu gostaria de pedir para a produção um breve vídeo da campanha Não Se Cale para vocês acompanharem. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Muito obrigada. Para o tema de hoje, nós teremos a temática violências contra crianças e adolescentes. E eu gostaria de apresentar as nossas convidadas, né, do TJ e do Sanctis, que é a doutora Manuela Assef da Silva. A doutora Manuela é juíza de direito, né, do Tribunal de Justiça de São Paulo. E há também a Mônica Potzic, que ela é psicóloga judiciária do Sanctis, Tribunal de Justiça de São Paulo. Ela trata lá no seu trabalho a violência psicológica e a violência física. Lembrar que toda a informação sobre a programação está disponível no site do CMSP e as reprises nos canais oficiais do CMSP e também no YouTube e Facebook. Você que está presente, convide pessoas para assistir, para participar. Nós temos falado que esse tema é de todos, é um tema relevante para toda a nossa sociedade, não só para os educadores. Então, sejam muito bem-vindas, doutora Manuela, doutora Mônica, sejam muito bem-vindas, e eu passo a palavra à doutora Manuela Assef da Silva para a sua fala. E, na sequência, a Mônica também fica à vontade para dar os cumprimentos nessa tarde a todos que estão acompanhando. O chat está aberto, participe, coloque suas dúvidas, nós teremos prazer aqui em ler suas colocações e suas dúvidas. Passo a palavra, doutora Manuela, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Adriana. Boa tarde a todos, a todas e a todos que nos ouvem. É um prazer poder estar participando dessa parceria, né, entre o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a Secretaria de Educação. Bom, hoje, então, o sentido da minha fala vai vir para tentar ilustrar e trocar um pouco da nossa experiência vivida, então, numa vara judicial, para que a gente possa, então, incrementar essa parceria e, com vista a poder dividir a nossa experiência com vocês, então, poder, enfim, aprofundar e esse que parece ser o objetivo de todos nós, né, que é da proteção dessas crianças e adolescentes. Então, para começar a minha fala, tenho aqui comigo, né, a Mônica, que é psicóloga lá no mesmo setor, então já mencionado, onde nós trabalhamos, e a gente vai desenvolver então a nossa fala comigo, então inicialmente dando algumas explicações do que sejam os tipos de violência, e a Mônica então depois explicando aí e falando da parte que né, da expertise dela,
a respeito, então, né, de sinais que muitas vezes a gente verifica e as consequências que essas violências, então, têm para as crianças e os adolescentes. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, doutora Manuela, boa tarde, Adriana, boa tarde a todos, todas e todos que estão nos assistindo. Realmente, como a doutora Manuela disse, é um prazer a gente poder estar aqui nesse momento, né, conversando com a Secretaria de Educação, com os profissionais da educação, porque a gente entende realmente o valor que existe no trabalho de vocês e na atuação como porta de entrada, né, na maioria das situações de violência, que isso acaba acontecendo. E os casos que a gente atende têm realmente essa inter-relação com o que vem aí da educação, com o que vocês trazem para a gente, e a gente espera fortalecer esse trabalho em rede, né, e está à disposição também para dialogar. Bom, então eu vou dar início à minha fala e não consigo evitar que eu retome um pouco a questão do início da campanha, né, Não Se Cale. Quem teve chance de assistir aos programas anteriores pôde ver, então, né, a doutora Ana Carolina e a nossa parceira também do Palhaço Sem Juízo, a Soraya, falando, né, do início dessa campanha. Então, que realmente, assim, ela veio há um ano atrás, né, com a preocupação que se pôs em razão, inicialmente, da diminuição das denúncias que eram feitas. E, além dessa diminuição, por outro lado, a preocupação também que se pôs pelo fato das denúncias que chegavam virem, assim, com cenários extremamente graves, né? Então, quero dizer assim, né, que vinham chegando casos parecidos com esses que a gente tem visto, então, infelizmente, na mídia, né, mas que vinham, então, com denúncias encaminhadas inicialmente, né, por hospitais que atendiam essas crianças e, enfim, situações de óbito. Então, em razão dessa situação crítica, né, que se via, a doutora Ana Carolina, então, com essa preocupação, provocou o tribunal e o tribunal imediatamente abraçou a preocupação dela para, então, pôr em prática peço desculpas para vocês, para pôr em prática, então, a campanha Não Se Cale. O fato, né, a preocupação, então, também se põe em razão da constatação que a gente faz que as crianças e adolescentes vítimas de violência, nos mais das vezes, são vítimas dentro da sua própria residência, né? Tem como agressores, então, familiares ou pessoas muito próximas do convívio delas e interno, né, da residência. E aí a gente tem essa situação atual, então, né? Que se por um lado o isolamento social e que levou ao fechamento das escolas, se por um lado ele é imprescindível para que a gente possa, então, cuidar da nossa saúde e da saúde da população, né, da coletividade em geral, por outro lado, no tema, então, sobre o qual a gente vai conversar hoje, a gente tem essa situação, então, complicada e preocupante de que as crianças e adolescentes, no mais das vezes, estão dentro de casa com os seus agressores, né? E isso somado ao cenário de tensão que a própria pandemia traz, né? Em razão aí de, muitas vezes, enfim, de perdas econômicas ou dessa impossibilidade de manutenção, né, de uma rotina que antes a gente conhecia e que ajudava a gente a manter o nosso equilíbrio, né? Então, realmente as relações, as pessoas, no mais das vezes, estão, então, né, com a tensão aumentada e ainda todas juntas dentro de casa, e crianças e adolescentes que são vítimas de violência em casa com seus agressores. Então, a campanha se pôs, né, realmente no sentido de tentar estimular as denúncias. E por quê? Porque essas crianças e adolescentes, principalmente num primeiro momento, perderam um grande aliado, que é a escola, né?
Então, o fato das crianças não poderem estar indo presencialmente tirou a escola, as creches, como uma parte importante dessa rede de proteção delas, né? E aí, então, justamente como eu estava dizendo, a campanha se pôs para sensibilizar toda a sociedade, e aí nós também, né, porque nós temos nossas profissões, mas também nós estamos dentro de casa e somos, enfim, cidadãos, né, e então para que toda a sociedade, ao ouvir, né, sinais de alerta mais explícitos dessas violências, então como gritos, choros, ou por vezes até um silêncio muito grande, para que a gente, então, tomasse a nossa parte, né, na responsabilidade do cuidado dessas crianças e adolescentes e fizéssemos, então, as denúncias. A campanha se parte, a partir dessa série de programas, né, para uma segunda fase, que é justamente a de articulação da rede, como o primeiro vídeo bem colocou, e ele tenta ilustrar da forma brilhante, né, como os palhaços sem juízo fazem, de uma maneira lúdica, que é isso, a gente precisa se pôr a costurar, a falar, a poder dialogar, para poder estreitar esses nossos laços e cumprir esse objetivo de dar uma maior proteção, então, para crianças e adolescentes. Queria dizer, então, assim, né, que a gente pensa assim, que neste momento, já agora, né, com a possibilidade, né, muitas pessoas já sendo vacinadas e esse cenário de uma vacina próxima e a possibilidade, então, da gente retomar a nossa vida, né, de uma maneira de maior contato, e aí principalmente, então, né, com a abertura das escolas, que a gente tem, então, uma preocupação no momento que é, assim, de poder melhorar, abrir os nossos olhos para, então, receber essas crianças e adolescentes que vão estar, por vezes, vindo de situações de agressões vividas dentro de casa. Então, a gente tem um desafio futuro, de um futuro próximo, né? Oxalá, né? Um futuro bem próximo para todos nós, que é de retomar a nossa convivência. E no retomar a nossa convivência, então, que a gente possa ter os nossos olhos melhor preparados, assim, para entender o que é que, às vezes, não por palavras, está nos sendo ali dito e mostrado, né? E aí é isso. Nesse sentido, as escolas têm um papel fundamental, porque são né, os professores, os funcionários das escolas, as pessoas, os outros adultos que vão estar aí no dia a dia, no cotidiano dessas crianças, vendo elas ali por meio das atividades, né, e também pela questão de confiança que se desenvolve, são os adultos de fora de casa que poderão ter um olhar, então, que venha em auxílio dessas crianças e um auxílio mais precoce, né, um auxílio que possa ser feito de uma maneira mais rápida do que, por vezes, quando esse auxílio vem por uma notificação de um hospital, né? Então, que a gente possa trabalhar juntos nesse sentido, né? Com a nossa troca de experiências e de informações que a instituição da escola e a instituição do judiciário tem, que a gente possa, então, trabalhar juntos para melhorar essa nossa possibilidade de proteção, né? Enfim, então, antes só, eu vou falar isso no final, mas acho importante dizer desde já também que o que vale a pena sempre ter em vista
é que, principalmente na escola, e para que essas notificações dessas violências sejam feitas pelos profissionais, né, das escolas, que basta a suspeita de que algo não vai bem com aquela criança, né? Não é necessário ter uma preocupação com relação a entender todo o cenário, né, logo de cara. É preciso alguns elementos, mas basta a suspeita para que, então, a escola acolha essa criança e notifique o caso para que, então, o sistema de justiça possa, enfim, desenvolver o que tem que desenvolver em termos de investigação e elucidação mais completa do que está havendo. Então, bom, feita assim essa introdução, né, meu objetivo hoje, então, é falar para vocês sobre os tipos de violência de que são vítimas, então, crianças e adolescentes, né? Uma legislação não tão antiga, então, de 2017, a Lei 13.431 de 2017, trouxe, então, para o nosso cenário legal, né, definições, enfim, da lei, né, acerca de tipos de violência de que são vítimas crianças e adolescentes. Então, essa legislação, a Lei 13.431, fala sobre 4 tipos, 4 formas, né, de violência. Então, a violência física, a violência psicológica, a violência sexual e a violência institucional. A lei faz algumas colocações, né, dentro de violência psicológica. Ela estabelece ali algumas divisões, então ela menciona mais explicitamente, né, a existência do bullying, a existência da alienação parental e os casos em que as crianças e adolescentes são testemunhas de violência, né, como essa sendo uma forma de violência psicológica também. E a violência sexual, quando menciona a legislação, então, quando menciona a violência sexual, também faz uma distinção, né, entre o abuso sexual, a exploração sexual e o tráfico interno de pessoas. Além, então, dessas formas, que são as formas que a lei menciona, né, de violências, então, contra crianças e adolescentes, é muito comum também, e os estudos, né, e estatísticas, quando se busca medir, então, né, esses números, falam também em negligência, e também, por fim, a exploração do trabalho infantil como uma das formas de violência contra crianças e adolescentes. Eu aqui, hoje, vou me ater, não vou falar sobre violência sexual, porque violência sexual foi tema de um programa anterior a esse, né, em que estiveram falando a doutora Daniela, que é a promotora de justiça, que trabalha lá no Santos, e também a psicóloga judiciária Ana Cristina, e então, portanto, violência sexual hoje não vai ser tema da nossa conversa. Mas vou falar, então, sobre a violência física, violência psicológica, a negligência e introduzir a violência institucional, que penso que vai poder ser melhor debatida, então, no próximo programa. Então, vamos lá, falando sobre violência física. Inicialmente, eu vou passar para vocês, então, uma definição, né, do que seja a violência física. Então, a gente pode conceituar e entender que seja a violência física o uso da força física no relacionamento com a criança e com o adolescente. E aí um uso de uma força física que venha a ofender a integridade, a saúde, né, corporal
dessa criança, causando a ela sofrimento físico. Essa violência física vem, no mais das vezes, sob um pretexto de correção, de educação da criança e do adolescente. Mas também, além de vir sob esse pretexto, muitas vezes ela vem, na realidade, só pelo abuso da desigualdade que existe, um abuso de desigualdade de força mesmo, que existe entre, né, um adulto e a criança, especialmente. O que vale, assim, ressaltar em relação à violência física é que ela, enfim, é comum de se dar, né, em todas as faixas etárias, né, então, desde bebezinhos até adolescentes, já, né, no estágio já logo antes de se tornarem aí jovens, né, jovens adultos, e que com muita frequência, justamente em razão desse pretexto de se tratar de uma forma de educar, ela se dá dentro da família, né? Então, assim, vale dizer também, né, que quando essa violência ela atinge as idades, né, enfim, de crianças aí até cerca de 4 anos de idade, né, que, infelizmente, esses são os casos, né, em que, no mais das vezes, basta a gente, né, verificar as últimas notícias que a gente teve aí por meio da mídia, né, em que é mais fácil que esses casos, assim, venham a redundar em morte, né. Então, para lembrar aí, né, da criança do Henri Borel e do Gael, que tiveram, então, que estão, né, recentemente na mídia. O que também vale, assim, dizer a respeito da violência física, né, e que aí, então, né, se dá, enfim, chutes, socos, palmadas, atingir a criança com objetos, então, enfim, cintadas, né, ou queimar, seja com cigarro, ou seja com algum outro objeto. O que a gente tem, assim, no mais das vezes, assim, são vítimas muito assustadas, e que nem sempre a primeira reação ou a primeira forma de dizer, né, sobre aquela violência da qual elas estão sendo vítimas vai ser verbal, né? Às vezes vai demorar até ela poder chegar e questionar alguém sobre se aquilo que ela está passando, se aquilo é algo aceitável, se é algo normal, porque né, então disse assim que essas são vítimas não verbais. No mais das vezes, os sinais que a gente vai achar são sinais mesmo assim que já estão no próprio corpo da criança. São crianças que o corpo delas diz, né, sobre o que elas estão, então, sofrendo. Vale ressaltar, assim, também, e que, por vezes, elas mesmas, elas também não falam sobre o que estão passando, porque nem elas ainda conseguiram se dar conta de que aquilo que elas estão sofrendo é algo que não deveria acontecer, né? Como se põe por um pretexto de educação, muitas vezes elas vão entender que aquilo que elas fizeram elas mereceram aquela correção física que se pôs por força física, né? Então, até elas poderem dizer sobre o que está passando, talvez demore um tempo. Elas tomam a culpa para si, né? Dizendo... Desculpa, vamos entrar um pouquinho. Claro. Tomam a culpa para si, né? Na verdade, você está apanhando porque você é bagunceiro, porque você me desobedeceu, porque você está aprontando.
E aí a criança, ela internaliza essa noção de culpa, né? Ela não tem uma noção de que aquilo realmente não deveria estar acontecendo. Né? Sim. E aí, eu trouxe aqui 2 casos que eu gostaria, assim, de contar, e vou contar, assim, esses casos sendo ditos na primeira pessoa, né? Então, a minha voz agora vai passar a ser a voz dessas crianças que foram vítimas desse tipo de abuso. E por que, só antes de eu passar, né, então, a contar esses casos, por que eu acho que é muito importante, assim, trazer eles, né, para que a gente possa ter uma ideia da dimensão dessas agressões. Porque, por 2 aspectos. Para a gente poder entender que, às vezes, o que se inicia, né, seja com uma palmada ou com uma correção que uma vez é posta, pode chegar a níveis assim da ordem do inimaginável, né? Então, tamanha violência, tamanha crueldade que pode existir, então, assim, eu vou dizer, para poder ilustrar isso, e peço, assim, que vocês também já vão, assim, façam um exercício que é, assim, também de tentar pensar o quanto para nós é difícil aceitar que esses casos existam, né? Acho que eu devo estar falando aqui com um monte de pessoas, né, que são pais e mães, e é muito difícil a gente conseguir aceitar, inclusive como pais e mães, que existam pessoas que ultrapassam esses limites dessa forma, né? E infelizmente essa é uma realidade de muitas crianças e adolescentes. Então, bom, eu vou passar, então, inicialmente, eu vou tomar a palavra, né, de um menino chamado Renato Melo Martins. E eu posso falar o nome do Renato Melo Martins sem preocupação em relação ao sigilo que esses casos têm. Então, o nome do Renato é Renato mesmo, né? Se vocês procurarem na internet a respeito dele, vocês vão localizar, dá para a gente achar no YouTube, enfim, vídeos com relatos do Renato. E por que eu não preciso ter por que eu não preciso ter preocupação com relação ao respeito que eu devo ao sigilo em relação à história do Renato? Porque o Renato, ele, depois, né, de atendido, então, pela rede de justiça, e num trabalho que foi, inclusive, desenvolvido pela a psicóloga Ana Cristina, que falou no programa anterior, né? Então, a Ana Cristina trabalhou com o Renato, e a Ana Cristina desenvolveu, junto com o Renato quis escrever a sua história. Ele quis falar da história dele e escreveu um livro com a coautoria da Ana Cristina Cardoso Melo, que é a psicóloga, então, que trabalha no Sanctus, e que falou no programa anterior, que é esse livro aqui, né? Eu estou aqui, então, mostrando para vocês, e que se chama Nascido de Novo, Sobreviver Apesar de Tudo. Então, o Renato quis contar a história dele como parte, acho que, do processo, enfim, terapêutico dele, né, de resgate da sua pessoa. Então, vamos lá, deixa eu... e só assim, esclarecendo, né? O Renato foi uma criança, então, que foi atendida na década de 90 pelo sistema de justiça, quando ele tinha aproximadamente 10 anos de idade. Ele vinha sendo agredido e torturado verdadeiramente pela mãe biológica dele, já havia algum tempo, quando ele, então, passou no sistema de justiça. Então, em relação ao Renato e a história que eu vou então contar, como eu disse, não houve alteração nem do nome, nem dos fatos,
Então, tudo que eu vou dizer é o que realmente, então, aconteceu com ele. Então, diz ele no livro: eu era obrigado a lavar as minhas roupas sujas de sangue, dos machucados que ela me causava, em um tanque que era maior do que eu. E tinha de fazer isso ainda ferido. Um dia, ela acabou quebrando meu braço, justamente porque eu não tinha conseguido lavar uma roupa. Era uma calça jeans e pesava muito. Minha genitora sempre foi uma pessoa agressiva comigo, me dando socos e me batendo com tudo que ela tinha na mão: pau, ferro, cinto, cacos de vidro, a ponto de rasgar a minha pele. De todo o espancamento que eu sofri nas mãos dela, o mais grave foi quando ela pegou uma chave de fenda, esquentou-a no fogo e correu para o banheiro onde eu me encontrava, chamando os meus irmãos para me segurar. Ela acabou ferindo os meus lábios e furando todo o céu da minha boca. Isso não aconteceu só uma vez, mas várias vezes. Para mim, é muito difícil contar tudo isso. Lembro-me que em uma das vezes eu chorava muito, gritava, e foi então que ela tentou calar minha boca dando vários chutes na minha barriga. Aí eu vomitei muito sangue, até ela finalmente me levar para o hospital. Lá eu entrei em coma, pois houve uma ruptura no meu intestino. Inúmeras vezes as coisas pioraram para mim, a ponto de ter sido ameaçado de morte por ela. Agora eu sei que esse risco de morte realmente existiu, que a morte quase chegou e podia chegar muito mais rápido do que eu imaginava. Minha genitora chegou ao absurdo de me dar fezes para comer e urina para beber. Aliás, muitas vezes eu só comia o que sobrava do prato dos meus irmãos. E quanto rezei para que sobrasse pelo menos um pouco de resto do prato deles. Nas muitas surras que eu levei, ela chegou a quebrar o meu nariz a soco, a pisotear as minhas pernas. Eu perguntava a mim mesmo, o que eu fiz de errado para apanhar todo dia? Ou eu perguntava para os meus colegas da escola, a sua mãe bate em você? Mas eles não entendiam a minha pergunta. Ela só me mandava à escola quando a orientadora perguntava por que eu estava faltando. Aí ela dizia que eu era muito doente e acabava me mandando para lá só para não levantar suspeitas. Bom, essa é a história do Renato. Antes de eu passar o próximo relato, eu vou pedir para a produção, se puder passar então o segundo vídeo. Vocês não ouvem os gritos, não? Eu estava tentando fugir, mas se eu fugir, ele mata as pessoas que eu mais amo. Vocês não ouvem os gritos, não? Ele quebrou meu nariz, chutou meu olho e quebrou meu nariz. Eu tenho prova. Pode denunciar amanhã. Tá aqui. Vocês não ouvem os gritos, não? Eu esqueci de falar tudo. Vocês não ouvem os gritos, não? Olá, então, prosseguindo, né? Eu vou contar só mais um outro caso, já mais recente, né? Então, lembrando o caso do Renato, é um caso que se passou, então, pelo sistema de justiça, então, na década de 90. Então, para a gente também estar atento e saber que isso não é algo novo, e que, embora a pandemia tenha intensificado, né? Essa problemática é uma problemática que existe já há algum tempo, né? E então, já da década, já dos anos 2000, na verdade, um outro caso, que eu entrei em contato no trabalho,
Em relação a esse caso, por uma questão do sigilo, né? Então, os nomes não são os nomes verdadeiros e nem todas as circunstâncias, mas ainda assim, eu penso que vale eu, né, dividir essa experiência, né, e dividir esse relato para ressaltar algumas das coisas, então, que depois eu vou ressaltar e que, enfim, são importantes, né? Então, essa também é a hipótese de dois irmãos, a história de dois irmãos que viviam sob a guarda do pai e de uma madrasta, né? Enfim, eles deram depoimentos, né? Então, esses a seguir, assim, são passagens semelhantes aos depoimentos que eles deram, então, em juízo. Ronaldo, 17 anos, ele disse assim no depoimento dele: vim denunciar os maus tratos. Meu pai agrediu tanto a mim quanto a meu irmão. Ele quebrou a perna do meu irmão. Ouvi o meu irmão gritar de dor no chão. Lembro que ele falava para ele parar de gritar, que estava gritando muito alto. Ele não queria que ninguém ouvisse. Ele disse que eu que tinha feito aquilo, quebrado a perna do meu irmão. E eu fiquei com a consciência pesada, acreditei que a culpa era minha, durante muito tempo. Outra vez, eu estava no quarto. O meu irmão correu para a sala para esconder porque ele estava apanhando muito. E ele derrubou o meu irmão e pisou na cara dele. Meu irmão ficou muito machucado. E aí ele depois chantageou a gente para que a gente não contasse. Eu só tive coragem de falar muito tempo depois. Contei para minha mãe. Ela já tinha percebido. Tinha medo de contar. E eu pensava, né? Vai que ele bate em mim se sabe que eu contei. Ele batia com fivela. Quando você apanha de fivela, ficam umas marcas grandes nas suas costas. Era fivela com toda a força. Ele mandava eu e meu irmão se ajoelhar de frente para a parede e agredia com fivela do cinto. Depois, já maior, eu mudei para a casa da minha mãe. E foi bom. Teve um dia antes que eu consegui fugir para a casa da minha mãe. Eu tentava sair, mas ele ligava e dizia que chamara a polícia. E eu era obrigado a ir para lá, já sabendo que ia apanhar quando chegasse. Ele ameaçava que ia chamar a polícia e me levar à força. Teve um dia que ele bateu de cinta e disse que ia matar. Não gosto de lembrar disso. Faço tudo para não me lembrar. Aí depois foi ouvida como testemunha, nesse caso, o irmão, né, que eu vou chamar aqui de Juliano, 14 anos. E o Juliano disse assim: vim denunciar os crimes que o meu pai cometeu comigo e com meu irmão. Quando eu morei com meu pai, ele tinha intenção de receber a pensão. Ele me disse que só estava comigo por conta da pensão. Aí depois dele ter repetido parte do relato do irmão dele, né, que eu chamei de Ronaldo aqui, ele disse assim: fiquei triste, decepcionado de ver que aquilo que era meu pai, a cinta, era o que ele mais usava para agredir. Pensei em pegar a cinta e enrolar no pescoço e pendurar. Eu pensava que todas as crianças sofriam essas agressões também e achava que era normal ser agredido. Então, bom, eu citei assim esses dois casos, né? Então, ressaltando de novo que é isso, né? Nem sempre as crianças entendem num primeiro momento, as crianças e adolescentes entendem que elas estão sendo vítimas daquela violência que é perpetrada contra elas, né? Então, a gente vê na fala tanto do Renato, que perguntava para os amigos da escola se eles apanhavam também, né, quanto na fala desses dois meninos, assim, né, e principalmente o último, dizendo: eu achei que era assim com todas as crianças. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade e para ajudar, né, e certamente eu tenho certeza que em muitas das escolas assim deve haver essa sensibilização, né, e há bons livros e bons materiais para nos auxiliar de uma forma, então, lúdica e com a linguagem apropriada para trabalhar essas questões, né? Para que as crianças e adolescentes possam, então, se entender
que estão sendo vítimas de violência física. Então, eu vou passar a palavra para a Mônica, mas só antes eu gostaria assim, de citar como materiais, né, que podem aí vir a ser pesquisados. Então, a página da Childhood, né, que trabalha com a questão do abuso sexual, né, de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, e também um projeto Tartanina, que também tem materiais nesse sentido. E gostaria de recomendar, para ilustrar essa questão da violência física, o documentário Gabriel Fernandes, que está disponível na Netflix. Eu vou passar, então, a palavra para a Mônica, para dizer, então, um pouco, assim, sobre os sinais e as consequências, né, e dar continuidade, então, a fala com relação à violência física. Sim. Esses dois casos são, né, dolorosos até para a gente ouvir, né? A gente de imaginar realmente que essas situações acontecem, como a doutora comentou, infelizmente são mais comuns do que a gente gostaria de ver, né? E uma das coisas que é importante chamar a atenção dali é que um dos casos, um dos meninos, acho que foi o Ronaldo que dizia, né? Ela só me manda para a escola quando ligam. Ela só me manda para a escola quando a orientadora liga, quando alguém procura, ou quando a escola muitas vezes notifica, né? Tem um fluxo de passar para o conselho tutelar as faltas, quando as crianças têm uma falta, né? Faltas muito constantes e tal. E essa notificação é uma coisa importantíssima. Eu acho que a gente não tinha isso anos atrás, e isso passou a ser um ponto muito importante, porque as crianças realmente, muitas vezes a mãe não vai mandar, então de repente é aquela criança que está num sol de 30 graus, 40, né, 35 graus, e ela está lá de manguinha comprida, ela vai lá de jaqueta, ela está de calça, está todo mundo de regatinha, e ela está com uma roupa, né, exagerada, né, mas que proteção é essa, né, do que ela está falando. Então, quando a gente começa a observar esses sinais, né, além da questão da apatia, a questão do como o humor da criança começa a ficar mais rebaixado, né? Então, uma criança que, de repente, teria tudo para ser uma criança que interagisse, que está brincando, que está socializando com outras, ela quebra, uma das coisas que se quebra muito é a confiança, né? A confiança em si mesma e a confiança no outro, a confiança que ela teria, né, em outras pessoas. Então, muitas vezes ela fica mais retraída, ela vai ficar mais amuada, ou é aquela criança, assim, que ela, para poder interagir, ela interage agressivamente, né? Então, tem crianças, assim, que ela só sabe mexer com o outro coleguinha quebrando o lápis, ela vai para a mesa do outro e quebra o lápis, ela vai para o outro lado e derruba o caderno, e ela risca, e ela rabisca. E aí você fala, poxa, mas essa criança tem o quê, né? O que acontece? Por que essa criança é tão agitada? Ninguém aguenta. E aí, realmente, é mais difícil, porque quando as pessoas olham, né, esse comportamento excessivamente agitado, que muitas vezes vai para o médico, acaba infelizmente indo para uma condição de medicalização, né, como se um transtorno de atenção fosse isolado, pode ser que ele tenha realmente uma base numa relação agressiva, numa relação de violência, numa relação que não teve respeito, né? E a criança não sabe lidar com aquilo, então é muito angustiante, é muito agitação, e ela precisa expor. Então, quando ela vê, ela vai lá, ela dá rasteira no colega, ela cutuca o outro, ela belisca, ela morde, ela chuta, né? E não é uma coisa que parte dela, né? Então, se a gente olhar, a gente tem que entender, assim, nesse olhar para a criança e para o adolescente, que muitas vezes ela é reflexo do que ela está vivendo, né? Então, os comportamentos e as condutas dela estão refletindo alguma coisa, né? A criança que está bem cuidada, a criança que está tranquila, a criança que tem alguma estabilidade, né? A gente vai dizer que todo mundo tem problemas, toda família tem dificuldades, mas quando ela tem um básico ali, um ponto de segurança onde ela se sente segura, ela não traz esse tipo de resposta, né? Esse tipo de reação. E, infelizmente, a gente acaba, né, muitas vezes olhando isoladamente, né? Então, olha, peraí, essa criança tem um problema, né, de saúde, de comportamento, de transtorno de déficit de atenção, e ela está falando de um todo, né? Então, sempre, eu acho que esse é um ponto para a gente focar,
que é importante olhar o que está se passando, né? Como é que está essa casa, com quem que ela está vivendo, será que ela tem apoio da rede? Porque muitas vezes, né, ela está sendo maltratada, está sendo negligenciada, e a gente não tá nem sabendo, né? A escola, ou quem está olhando para ela, pode acionar a rede, né? Então, não necessariamente o conselho tutelar, mas nas reuniões que a própria escola tem com interdisciplinares, né, com os outros, intersetorial, pode sim, né, levar esse caso. Então não precisa estar num ponto crítico. Olha, peraí, tem uma criança assim e o caso dela está chamando atenção, né? Ela está realmente, ela destoa do grupo, ela tá, né, ela perturba tudo. Quando ela está na aula, é um terror, o professor não consegue dar aula, e aí quando ela falta, o professor até fala, ainda bem que ele não veio, porque eu consigo dar atenção para os outros, né? E esse daí acaba sendo um ponto, né, que a gente precisa pensar, né? É preciso ter um olhar para ela, porque se quebrou a confiança, né? Ela tem a confiança dela no futuro, nas pessoas, muitas vezes isso está quebrado, né? Então, eu vou aproveitar o gancho da Mônica, né, assim, para... Então, justamente, né, então esse comportamento, essa mudança de comportamento, ou como a gente estava falando nisso, nem sempre a criança fala pela palavra, né? Essas reações são modos de chamar a atenção para ela, para poder, enfim, né, para ela poder dizer que algo não vai bem, né? Então, assim, e é isso, ela é reflexo, como você mesma disse, né? Ela é reflexo do que está acontecendo com ela. Então, esses comportamentos agressivos, então, às vezes vêm em razão, né, desse cometimento, do fato dela ser vítima de violência física, mas também, e aí eu já vou aproveitar para introduzir o próximo tipo de violência, que é a violência psicológica. Muitas vezes, na realidade, esses comportamentos também são reflexo da submissão dela a esses ambientes que são ambientes de uma intensa violência psicológica, né? Então, assim, o que é a violência psicológica? E para dizer assim, né, que é normalmente uma violência que acompanha todos os outros tipos de violência. Então, a violência psicológica é a interferência negativa do adulto sobre a criança ou adolescente na sua competência social, revelando, então, um comportamento destrutivo, então, do adulto em relação à criança. Seja, então, por meio, assim, de uma rejeição afetiva, né? Então, um adulto que fica sempre depreciando, que não se comunicar com a criança, às vezes diz, você é uma desgraça, você é um lixo, né? E de modo a atingir a autoestima daquela criança, né? Ou afasta essa criança quando essa criança busca alguma aproximação, seja um colo, seja um carinho, não é capaz de dar, né? E faz ali enfim, afasta essa criança, né? Quando ameaça ela de abandono, uma relação que se dá muito permeada assim por xingamentos, né? Ou por um tratamento diferenciado de uma forma negativa. Então, assim, só para, né, lembrar dos casos que eu mencionei, por exemplo, o Gabriel Fernandes, né, e o próprio Renato eram crianças que tinham outros irmãos e que não sofriam as mesmas agressões que essas crianças sofriam. Então, eles foram como que eleitos ali, né, para para serem objeto mesmo, né, de toda essa violência. Outra forma de violência psicológica, assim, comum e que desestabiliza as crianças também é um alto grau de expectativa e exigência dos pais em relação a essas crianças, né? Então, assim, uma impossibilidade de errar, uma impossibilidade de não saber. Ai, peço desculpas novamente. A gente chama de monitoria negativa na supervisão estressante, né? Uma monitoria negativa, esse aspecto dentro da psicologia. Uhum. É um excesso, realmente, né?
o que bota a criança numa tensão, né, constante, assim, né? Então, assim, ela é uma criança que fica ali, né? Ela não consegue, ela não pode, porque botam para ela, enfim, exigências muito além daquelas que ela dá conta, né? Ou assim, uma criança que está submetida e que muitas vezes é a hipótese, né, da alienação parental ou de casais que estão em processo de separação, que é de um ambiente que se chama de um ambiente terrorista, né? Assim, de um nível de terror. Ela fica ali submetida, então, porque os pais estão numa briga muito intensa e uma briga que se põe de maneiras, às vezes, ainda que verbalmente, muito violenta, ela se vê ali, então, submetida a isso, e isso normalmente causa aí danos psicológicos a ela muito grandes, né? Ou mesmo uma outra forma de violência psicológica é aquela que se dá, então, pelo isolamento ou confinamento dessa criança. Então, pais que cortam, né, as possibilidades de comunicação dessa criança com outros colegas ou com outras pessoas, e até, por vezes, assim, formas mais contundentes, né, que são, assim, de trancar essas crianças em cômodos, em deixar elas escondidas, em deixar elas apartadas, né, de outras pessoas. E, enfim, por fim, assim, né, uma outra forma de violência psicológica é o da corrupção ou exploração, ou seja, favorecer e, por vezes, assim, incentivar, né, comportamentos impróprios, chantagear as crianças com dinheiro, induzir a agredir ou a mentir, né? São formas todas essas, então, de violência psicológica. A lei fala, então, mais explicitamente do bullying, né? E o bullying, normalmente, então, ele tem, assim, por base a exploração, né, de uma diferença que aquela criança tem e que a colocaria, então, em desvantagem em relação às crianças que lhe agridem, né? Então, assim, trabalhar as diferenças, né? Como é algo que a gente tem que buscar e no âmbito da escola mais ainda, né? Eu não sei se a Mônica gostaria de falar um pouco a respeito do bullying, Mônica. Sim, sim. É um ponto que é interessante, o trabalhar as diferenças e empoderar, fazer essa leitura das emoções, né? Poder olhar para a sala, para as crianças ou para os adolescentes ali, tentando fazer com que eles expressem realmente suas emoções, né? A gente tem um trabalho que é muito interessante, que foi feito no Rio de Janeiro, numa escola particular, na realidade, a respeito de educação emocional. E é um trabalho assim riquíssimo, onde foi apresentado num evento internacional, Educar Internacional, em 2016. Eu acho que até, né, quem está na educação já pode ter mais detalhes aí. E nesse evento, eles estavam trabalhando aulas ou grupos, assim, para que as crianças começassem a expressar, né, a trazer as emoções. Então, reconhecer o que está sentindo, reconhecer o que sente diante de cada situação, reconhecer o que está sentindo diante dos eventos em geral, quando ela está triste, quando ela está com raiva, quando ela está decepcionada, quando ela está feliz. Isso faz uma diferença enorme, né? Então, quando a gente pensa assim, em termos de prevenção em relação ao bullying, eu acho que esse é um aspecto que a gente precisa focar, né? Tanto é que tem literatura, tem um livro chamado Emocionário, né? Muito interessante, depois até passo o nome da autora, que ele trata sobre isso, sobre as formas de expressão da emoção, sobre como é que a gente pode pensar nisso, né? O que está vindo, né, quando essas situações emergem, né? E aí um outro aspecto em relação ao bullying
fala também da questão da vítima, né? O bullying ele tem que ser uma ação sistemática, ele tem que ser uma situação duradoura. Então, muitas vezes as crianças na relação, né, no relacionamento entre si, vão se desentender, vai ter um momento que você está chateado, que você está bravo com um, né? Mas ele tem características da continuidade, né? Então, ele não é um evento isolado que é bullying, né? Então, a gente até brinca, mas ficou muito chato ser jovem nesse tempo, como é que eu faço, né? Porque no dia a dia as dinâmicas muitas vezes podem surgir situações assim, né, de eu não gostei de você, eu não gostei do que você fez, e tem um certo tipo de distanciamento. E aí trata também de uma outra situação, da condição da pessoa que sofre o bullying, né, que a gente pode pensar como uma vítima, ela não ter condições de reagir. Então, quando é uma situação que caracteriza o bullying, ela também não tem condições de reagir. Então, ela vai passando por aquilo vai se tornando crônico, vai se repetindo, e ela não tem uma resposta, ela não consegue falar, ela não consegue se desvencilhar daquela situação, ela não consegue procurar um outro grupo de amigos, ela não consegue pedir ajuda, ela fica por muito tempo ali também sendo refém daquele contexto, né? E o bullying acontece principalmente, assim, é interessante a gente pensar que ele traz as situações, a questão de ter outros atores, né? Então o bullying também não na maioria das vezes, ele tem uma função de afirmação de poder, né? Então quem pratica o bullying tem essa questão de querer se autoafirmar, de afirmar o seu poder, então ele depende de outros atores, então alguns que vão ser apoiadores, né? Então a presença de alguns apoiadores, que são pessoas que não estão vendo aquilo, né? Estão assistindo uma situação de violência, uma repetição, né? Não é um evento só, estão assistindo uma repetição e dão risada, e dão um sorrisinho, né? Ele não foi lá, não foi ele que bateu, não foi ele que ofendeu, não foi ele que xingou, mas ele, né? Ele discretamente ele reforça aquilo, né? E o outro lado também, a questão das testemunhas, que não são essas pessoas, elas não chegam a expressar esse apoio, mesmo que discreto, mas elas estão assistindo e não fazem nada, não é? Elas estão vendo que existe alguém ali que está sofrendo, ou que se fosse ela que estivesse vivendo ali, ela talvez não gostaria de passar por aquela situação, né? Mas ela também não tem instrumentos, ela também não sai daquele lugar, né? Então, eu acho que trazer o debate, trazer nessa questão das emoções, o que paralisa as pessoas, o que engessa as pessoas diante de uma situação de violência, né? O medo que vem, a incapacidade que tem de romper com esse ciclo, é uma coisa que muitas vezes vai precisar partir de um adulto, vai precisar partir de um adulto de fora, né? Do professor, do coordenador, de um fiscal de corredor ali, uma pessoa que está num pátio, que vai olhar e vai, peraí, né? Isso aqui não está ok, né? Já passou da conta, né? E aí, de repente, começar a ter essas intervenções, chamar a família, aí é um ponto que né, precisa de um trabalho mais amplo, né? De onde está vindo essas agressões, tanto para o agressor quanto para o agredido, né? Para que isso possa ser restaurado, para que isso possa ter um outro encaminhamento, porque eles trazem marcas muito, muito cruéis, né? As marcas que ficam para uma criança que passa por uma situação dessa são muito intensas. Ela pode não expressar, mas de repente diante de um outro desafio, ela não se sente capaz, ela não se sente merecedora, ela não se sente digna, ela não tem forças para buscar, né, aquilo que ela precisa, que ela quer. Então ela começa a ter quanto ser humano mesmo, o valor dela fica depreciado quando ela passa por uma situação dessa, né? Então, eu vou aproveitar dois ganchos aqui para a gente prosseguir, até porque, infelizmente, não dá para a gente aproveitar, muito longe. Quer dizer, né, não dá para... a gente tem um tempo, né? Então, sim. Então, deixar muitas marcas, né, como você disse, e que são hoje, né, a gente não pode desconsiderar também a existência do cyberbullying, que aí deixa marcas ainda mais cruéis, né, enfim, para aqueles que são vítimas, né, desses ataques. E vou aproveitar um outro gancho que você falou na palavra restaurar. Então, assim, outra indicação assim que eu gostaria de fazer, e outro convite que eu gostaria de fazer, é para que vocês, então, pesquisem, né, sobre, e que a gente possa, eventualmente, num outro momento, conversar sobre justiça restaurativa e os trabalhos de justiça restaurativa que são feitos dentro de escolas,
Então, eu sei que algumas escolas em Heliópolis tiveram, né, trabalhos, escolas estaduais, né, tiveram trabalhos com a justiça restaurativa que foram muito proveitosos para a solução de problemas internos, né, e de problemas havidos entre os alunos e diretoria e tudo isso. E aí, então, fica assim, uma indicação que é assistir no YouTube o Rap da Justiça Restaurativa, que fala especificamente sobre esse caso de Heliópolis, né? E também nessa temática do bullying e do cyberbullying, eu queria indicar também que vocês, para quem puder assistir, o filme Alice Júnior, que também está na Netflix. Bom, então só para a gente passar, então, para falar, né, sobre a próxima forma prevista na legislação de violência psicológica, que é a alienação parental. Alienação parental, a definição, então, da lei é assim, né, o ato que produz interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós, ou por quem tenha sob a sua autoridade guarda ou vigilância, que leve ao repúdio do outro genitor, ou que cause prejuízo ao estabelecimento do vínculo entre o genitor e a criança. Então, assim, é a campanha de desmerecimento, de desqualificação do outro genitor, e de modo a interferir para que a criança possa estabelecer um contato, um vínculo de qualidade, né? Manter um vínculo de qualidade com seus dois pais. Normalmente isso vem de uma incapacidade dos adultos, né, de perceberem que, enfim, que as questões que normalmente eles têm com o ex-cônjuge, porque isso se dá normalmente num contexto de separação, né, então os problemas que ele tem com o ex-cônjuge não são problemas da criança. A gente vê assim, que os adultos têm muita dificuldade de fazer essa distinção. E, portanto, de respeitar esse espaço da criança, que é o espaço dela e o direito que ela tem de ter um pai e uma mãe com defeitos e qualidades e poder conviver com esses dois. De amar esses dois, né? Realmente muito cruel quando se chega, né, num ponto onde a criança é instada a escolher, né? Você gosta do pai ou você gosta da mãe, né? Isso era feito, isso era tratado com muita naturalidade, né? Isso era, de quem é, para quem é que você, com quem você quer ficar, né? Se você for com ele, então você não vai mais ficar comigo. Se você for com ele, então a gente não vai mais ter aquele passeio, a gente não vai mais ter aquela diversão. Ele que vai cuidar de você, né? Se você ficar com ela, então eu também não vou te ver, a gente já não vai ter, né, mais presentes. Então a coisa se torna, acho que a doutora Manuela teve algum problema com a conexão. A coisa se torna realmente voltou. Muito, muito hostil, né? E aí um ponto que eu acho interessante, até só para a gente fazer um arremate aqui, é que a gente, há um tempo atrás, né, essas situações já não eram positivas, já não eram boas, mas elas se tornaram lei, né? Elas precisaram se tornar lei para que houvesse uma intervenção, para que a rede de proteção pudesse ser acionada, para que mais pessoas pudessem cuidar dessa criança, porque a Constituição diz que a criança não é, né, responsabilidade exclusiva dos pais, né? A sociedade tem responsabilidade com essa criança. E muitos adultos, né, independente da área de formação, independente do nível de conhecimento, refutam isso, né? Então tratam como se a lei estivesse oprimindo, como se a lei estivesse atravessando demais o domínio familiar. Mas se a gente for parar para pensar que realmente a lei da palmada veio para falar, olha, você não pode, né? A criança não tem que passar por um castigo físico, você precisa ter outras formas de educar, né? A lei da alienação parental, da mesma forma, né? Você não pode chantagear seu filho, você não pode pressioná-lo, você não pode usá-lo como forma de agredir o outro, né? Não usar como objeto para agressão do outro.
Então, são coisas que às vezes a gente, num primeiro momento, e até mesmo, né, a gente ainda encontra críticos do Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente ainda encontra pessoas que dizem que é para defender direito de bandido, direito de adolescente infrator, que, né, não vai ser responsabilizado. Mas, no fundo, a gente precisa ter esse olhar para as leis como um direcionamento, né, como uma condição de direcionar essas condutas para a proteção mesmo, né, e chamar a rede de proteção para a ação, né. Então, assim, para fechar essa breve passagem sobre a alienação parental, eu também queria recomendar que vocês assistissem a um documentário também encontrado no YouTube, que se chama A Morte Inventada, que toca sobre a temática, então, da alienação parental. Então, por fim, a última forma, então, de violência psicológica prevista na lei é quando essas crianças e adolescentes são testemunhas de violência em relação a membros da sua família ou da sua rede de apoio. Então, um pouco assim, os casos, então, né, que a gente contou lá quando falou sobre violência física, aqueles irmãos que assistiam ao outro, né, sendo violentados, se não fossem violentados fisicamente, estavam sendo violentados psicologicamente. Então, vou pedir para a gente depois, já logo em seguida, encaminhando para o final, para passar o terceiro vídeo. Estou vendo. Produção. Eu vi ele olhando a minha irmã tomando banho. Minha irmã tem 7 anos. E ele já destroncou o braço do meu irmão. Ele vive com um facão. Dizem que ele já estuprou uma irmã minha que não mora mais aqui em casa. Bom, então o vídeo, né, ilustra, enfim, ele é uma testemunha de violência, né? Ele estava ali nitidamente aterrorizado, falando sobre isso que ele presenciava. Bom, por fim, então, a outra forma de violência, né, a negligência. O que é a negligência? É a omissão dos responsáveis, pais ou guardiãos, né, em prover as necessidades físicas e emocionais da criança ou do adolescente. A forma mais extrema, então, da negligência é o abandono total. Então, só para dar alguns exemplos, né, de negligência, normalmente se separa, então, como eu disse, né, em negligência física e psicológica. Então, são da ordem da negligência física, não alimentar, não cuidar da saúde, então, esquecer a vacina, não levar ao médico, né, esquecer não é, mas é o mais deliberado, né, não cuidar, não vestir, não cuidar do aprendizado, do estudo. E formas aí de negligência psicológica aquelas que redundam, então, assim, na falta de responsabilidade pela criança e pelo adolescente. Então, aquele pai que tem um filho e se manda, e não tem convívio, não provê alimentos, não está junto, né? E só com relação aos casos de negligência, o que é importante ressaltar é que ele sempre deve ser visto com muito cuidado, porque questões de ordem econômica que impossibilitam, por vezes, essa família de cuidar não podem ser entendidas como negligência. É preciso ter um olhar abrangente para entender essa situação. Assim como, por vezes, assim, se acontece alguma calamidade da natureza, alguma calamidade pública que impede aquela família de momentaneamente, enfim, assistir, né, aquela criança, isso não é negligência. Os casos de negligência muitas vezes vêm assim por quadros dos adultos. Então, um pai ou uma mãe que estejam deprimidos e aí não possam cuidar, ou que tem alguma questão mental que impede esse cuidado, né? Enfim,
Então, eram essas as considerações assim que eu queria fazer a respeito da negligência. Mônica, queria falar Eu queria fazer uma diferenciação aí, né? E aproveitar para fazer uma divulgação também, que é em relação ao abandono, né? Porque existem pessoas que realmente, às vezes ela não está pronta para exercer a maternidade ou a paternidade, ela tem questões pessoais com esse assunto, e ela rejeita a gravidez, ela rejeita aquilo, e muitas vezes não tem coragem, né, de praticar um aborto ilegal, de passar por isso, né, um constrangimento, uma situação toda aí. E ela acaba ficando com aquela criança, ou muitas vezes se entendia, né, que ela teria que ser obrigada a ficar com essa criança. E foi lançado, acho que em 2016, 2017, uma campanha do Tribunal de Justiça mesmo, em parceria com a rede, né, para entrega voluntária. Então, isso a gente também precisa desmistificar, né? Se a pessoa não está pronta, se aquilo não tem... Porque ter a criança sob sua guarda, para dizer que tem, né, sem recursos emocionais, financeiros, sociais, sem o desejo de maternar e de criar essa criança, é muito mais prejudicial do que ir lá e propor uma entrega voluntária, né, e avisar no hospital ou procurar a vara da infância e juventude para dizer, olha, né, eu não tenho, hoje, né, não posso, não tenho recursos, né, e aí essa criança pode ser encaminhada para uma família substituta, para uma adoção e ter um outro desfecho de vida, né? Onde ela não precisa passar por essas sequências de violências, negligências, né, privações. Entrega voluntária para adoção, né? Para adoção, isso. exatamente. Então, esse caminho exatamente. da adoção. E realmente, assim, né? Ver como, por vezes, esse pode ser em si um gesto de amor. A gente chama de abandono, Exato. mas por vezes a pessoa ter condições de entender que ela não tem a estrutura emocional ou econômica, ou seja o que for, e que não vai dar conta, né, daquela maternagem. Então, assim, entregar para quem o possa fazer e deseje fazer, por vezes pode ser um ato aí que a gente pode ver como de amor, né? E não mais honesto. Não de abandono, né? Uhum. Por fim, então, para a gente já encerrando, acho que a gente está avançado assim, no tempo, eu queria mencionar, então, a última forma, que é a violência institucional, que é definida como a violência praticada por instituição prestadora de serviço público, tais como hospitais, postos de saúde, o judiciário, delegacia, escolas, entre outros. Então, no sistema de justiça, a lei vem indicar e pôde aprimorar muita coisa já, especialmente no acolhimento dessas crianças dentro do sistema de justiça, na preocupação em estabelecer fluxos de atendimento que diminuam o número de vezes que elas têm que ser ouvidas e relatar a história dela, mas eu realmente não vou me aprofundar aqui nessa temática, porque isso vai ser tema do próximo programa. E aí eu gostaria de finalizar, então, a minha fala dizendo assim, que embora a gente tenha mencionado assim, casos muito dolorosos, né, especialmente lá no início, né, do Renato e aqueles 2 irmãos, e, enfim, no fundo, acho que assim, as falas deles e as mensagens deles são mensagens de esperança para a gente, porque, como o nome do livro do Renato diz, né, é sobre viver, né? Então, ele escreveu esse livro para dizer disso. E o que eu gostaria de dizer é que, apesar de todos os desafios que nós, né, então, seja do judiciário, seja da escola, e a nossa conversa se faz válida, penso eu, por isso, temos possibilidades, né, reais de ajudar essas crianças e adolescentes a sair desse ciclo de violência que, por vezes, né, e por circunstâncias, eles se veem inseridos, né? Então, eu queria, assim, reforçar a mensagem inicial, que é essa, né? Diante da suspeita, da verificação de alguma dessas situações ou sinais que parecem demonstrar
a existência dessas circunstâncias, né, não deixem de, inicialmente, dentro da escola, acolher essas crianças, né, para ouvi-las, e, num segundo momento, encaminhar essas crianças, então, para o sistema de justiça através do Disque 100, que é o canal que a gente tem, então, de denúncias desses abusos, né, cometidos contra crianças e adolescentes, os conselhos tutelares e enfim, as delegacias, se o caso. Gostaria também de fazer um convite, que é para que todos que puderem, para que ouçam o podcast, o 5º episódio do podcast Juridiquês Não Tem Vez, que está no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, que fala sobre essa questão e como lidar com as questões de violência. E vou dizer assim, né, aos professores, aos funcionários das escolas, assim, eu queria tentar, e vou ficar feliz se eu souber que eu consegui passar com essa fala a mensagem, né, que é isso, não se calem e acreditem na rede. Então é isso, eu agradeço. Muito obrigada, doutora Manuela, Mônica. Essa é uma triste realidade, né, vivenciada por milhares de crianças, e eu reitero o que a gente tinha falado no início, né, é uma questão da sociedade, não é uma questão só da escola. A gente sabe que a escola tem uma parcela super importante, né, para contribuir com a denúncia, com a investigação, com o acolhimento, mas a gente sabe que é uma questão de uma sociedade. E aí eu quero passar rapidamente pelo chat, né? O nosso tempo está bem atrasado, mas eu gostaria de agradecer todos os comentários que vocês colocaram no chat, alguns comentários de muitos elogios, viu, doutora Manuela, a sua pessoa, também a Mônica. As pessoas se encontraram, né, nas suas falas, nas histórias, e as pessoas realmente sentem, né, essa dor, né, por essas crianças. A professora Elidiana fez uma fala muito importante. É verdade, é um tema que vai além da escola, abrange o mundo. E eu acho que é isso. E aí, aproveitando essa fala da Elidiana, né? Ediliana, é isso mesmo. Eu acho interessante que quando a gente olha, doutora Manuela e Mônica, os números, né, dessa violência, os números são absurdos, né? E são os de casa, como vocês mencionaram. Só que o número das denúncias é infinitamente menor. Então, isso chega realmente a doer em nós. Por quê? Porque a gente sabe que é isso que a gente está falando, é de toda uma sociedade. Não é só de uma escola, né? Não é só daqueles que estão convivendo com a criança, mas é de todos nós. É olhar no supermercado, é olhar com o vizinho, é olhar para todos os lados que a gente enxergar uma criança, a gente precisa enxergar o que os olhos dela estão dizendo, né? O que ela está querendo nos transmitir, porque normalmente elas procuram os conhecidos, né, para trazer essa questão à tona. E aí, assim, muitas pessoas realmente encontraram empatia em tudo aquilo que vocês colocaram, né? Muitos dizendo que tristeza, meu Deus, muito triste. As pessoas se emocionaram com a história, tanto do Renato, né, quanto do Ronaldo, as pessoas tendo empatia e se colocando no lugar dessas crianças, né? E eu acho que aí realmente bate isso dentro de nós, né? Como que a gente precisa, o que a gente pode fazer? A gente quer fazer alguma coisa que possa acudir, que possa tirar essas crianças desse cenário, que nenhuma delas precise mais passar por isso, né? Principalmente a gente que é mãe, eu sou mãe, e assim, isso dói muito mais depois que você se torna mãe, né? Porque o filho é algo mais precioso que a gente tem, né? A gente quer tudo de melhor. E quando a gente ouve essas histórias, é algo que dói muito. E quer falar alguma coisa, doutor? Acho que é isso, né? Também ver por outro lado que, assim, são também histórias de esperança, porque elas chegaram e foi possível ajudar essas crianças, né? Então, Ronaldo e o irmão dele foram para a casa da mãe, e isso teve a ver com uma atuação, né, de adultos que puderam auxiliar essas crianças. Então assim, que a gente mantenha isso vivo, né? Essa é a nossa responsabilidade e o que a gente pode fazer. E o que a gente pode fazer em conjunto, né? Então, a sociedade como um todo, como você disse, né, Adriana?
Não ter essa preocupação, esse receio em notificar, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa falar muito. Exatamente. Porque muitas vezes a gente acha que está intervindo na família, que a gente pode estar, nossa, se fosse comigo, se alguém viesse falar alguma coisa só porque meu filho chorou, né? Será que foi só um chorinho e já estão falando? Né? Mas a gente fica com esse receio de haver essa intervenção excessiva na família, mas eu vejo também por um outro lado, né? Que a partir do momento que a gente faz uma notificação, é possível que essa família se reorganize. Então, muitos casos que eu trabalhei com acolhimento institucional, por mais que seja uma medida, né, extrema, assim, né, difícil de se passar, eram momentos onde a rede, onde a família passava a ser atendida pelo CAPS, passava a ser atendida pelo CREAS ou pelo CRAS, passava a ver a questão de um emprego, a questão do trabalho. Então, toda realmente a rede começava a agir em prol daquela família, e ela tinha muitas pessoas, quando elas, né, têm realmente essa vinculação, têm a questão afetiva, né, definida assim para si, eles superam, né? Então, é uma coisa que, por mais que você fale assim, poxa, é ruim, né, passar, ou se a família ter que se expor a isso, mas não, é uma oportunidade da própria família se rever, né? Rever seus conceitos, rever suas práticas, rever por que ela está chegando, essas situações estão acontecendo, e mudar, né? Aprender coisas diferentes, tendo apoio, né, de pessoas capacitadas para fazer uma mudança mesmo, né? E do mesmo modo, dessa família ser inserida também na rede de proteção, né? Isso. Porque muitas vezes você tem pais com problema de álcool, ou drogas, ou outras coisas, mas enfim, mas é uma oportunidade da própria família receber uma atenção da rede, o que também apoio. É muito necessário, né? Às vezes não vale muito a pena a gente olhar só como monstros, vale a pena a gente tentar entrar em contato com o que é que está se passando e ver que modos, né? E quais são as necessidades daquela família para, enfim, para a gente poder ter crianças crescendo melhor, né? Famílias estando melhores, enfim. Então, acho que é por aí, assim. Só fechando alguns pontos aqui que eu achei muito relevante a gente trazer, que veio na fala dos professores também, principalmente a Mônica, que trouxe a questão do bullying, né? O pessoal comenta sobre a importância da escola fazer trabalhos, projetos, né? Trabalhar essa questão trazer isso para o debate, né? E aí eu reforço também essa questão de trabalhar a convivência ética nas aulas, né? Eu acho que não importa se eu sou professora de matemática, né, de português, de repente parar uma aula e falar um pouquinho o que é se relacionar de forma ética com o meu companheiro, com o meu colega de sala de aula, com o meu vizinho, com o meu pai, com a minha mãe. Eu acho muito importante essa questão, né, de trabalhar as questões do inegociável, do negociável, né, o que o respeito é algo inegociável, e assim, trabalhar os combinados, né, o que é um combinado, o que é uma regra, né, eu acho que parar um pouquinho, de repente, as aulas, é interessante fazer esse trabalho, como os professores sugeriram, né, esse projeto de convivência dentro da escola, né, acho que a professora Viraja, se eu não estou lendo o nome errado. A professora Cristiane também trouxe falas muito interessantes sobre que muitas vezes nós, professores, fazemos o papel dos pais. É isso, muitas vezes a gente precisa acolher, né, aquilo que ele não tem em casa. E uma coisa que eles colocaram também, vários professores, é sobre a questão de, muitas vezes os pais querem muito perfeccionismo dos filhos, né, e aí acaba pesando a mão, né, acaba usando de um rigor absurdo, que a gente sabe que isso não é régua nenhuma, né, é uma régua que não existe, mas muitas vezes a gente trabalhar isso, né, em reuniões de pais, né. Eu lembro que quando eu estava na sala de aula, meninas, muitas vezes eu sabia que tinha eu acho que alguns professores devem fazer isso, que com alguns pais não dá nem para ficar reclamando muito, porque a pessoa não tem filtro, né? Ele já logo parte para agressão, para violência. Eu já atendi casos assim também, Adriana, da pessoa realmente sair da reunião com os pais e encontrar a criança e descontar. E aí, realmente, com a mão forte... E aí você fala, poxa, né, não é para isso, não pode ser assim, né? Exatamente. E assim, muitos elogios a vocês, viu, meninas? Muitos elogios. Eu vi aqui o professor Lauro parabenizando, agradecendo.
E assim, falando sobre o papel do professor, que é fundamental, né? A professora Cristiane trazendo isso também novamente, sobre a importância da denúncia, de relatar à direção e comunicar o conselho tutelar, sobre o Disque 100, que é preciso divulgar esse número até às vezes com os próprios estudantes, né? Os que são maiores, já fazer essa fala, né, sobre essa questão de denúncia, que a denúncia é anônima, porque eu acho que esse ponto ainda pega entre as pessoas, né? As pessoas têm aquele medo de fazer a denúncia, que isso realmente vá sair o nome dela, né? Que isso pode ser só uma desconfiança. Pois não? Só nesse sentido, é isso, né? Reforçar. Realmente, a denúncia é anônima para o Disque 100 e de novo, né? Não ter a preocupação de ter a certeza sobre o que aconteceu. Basta a suspeita. Por quê? Porque a investigação vai se dar depois. Se chegar à conclusão que nada aconteceu, tanto melhor. Mas assim, compreender que deixar de fazer a denúncia, se de fato estiver acontecendo alguma coisa, né, não interferir, pode significar, no caso mais grave, eventualmente a morte de uma criança, né? Então é isso, é nesse sentido de poder ser feita uma intervenção precoce. Se não tiver acontecido nada, não vai acontecer nada de ruim para aquela família que teve ali uma visita feita, seja pelo Conselho Tutelar, seja por outros órgãos, né? Então, é isso, perder o medo de comunicar a desconfiança, né, de algum caso suspeito. Sim, é isso. Importantíssimo. Muito obrigada, viu, meninas? Último comentário que eu gostaria de citar, a Giane fez uma fala também e muito interessante, que eu concordo com o que ela traz, eu acho que vocês também. Infelizmente, muitas vezes o pai agride a criança e a mãe aceita, né? Ou vice-versa, né? Então, acho que é um outro ponto também muito nevrálgico na nossa sociedade, né? Um dos dois é conivente, seja com abuso sexual, seja com a violência doméstica, né? Acho que vocês devem ter algum ponto também, né, a esse respeito. E tem dos dois lados, né? Tanto, por exemplo, o caso do Renato era que ele era agredido pela mãe e o pai não conseguia reagir, né? Então, o pai não conseguia evitar aquela situação. E a gente tem o contrário, né? Meninas que são abusadas eventualmente pelo pai e que a mãe não consegue interferir. Então, é dos dois lados, né? Das duas partes, né? É isso. Eu queria pedir... o ciclo da violência é um esforço, né? A ruptura, romper o ciclo da violência. Porque mesmo nessa condição de testemunha, ela também está implicado, né? Como na situação do bullying, né? Ou ele é um apoiador, ou ele é testemunha. A situação do bullying traz uma questão mais ampla, né? Um olhar ampliado aí. Nós estamos aí há 4 minutinhos, doutora Manuela. Eu vou pedir para você repetir rapidamente os materiais. O pessoal está pedindo no chat o nome dos materiais, a série da Netflix que você citou, se você puder, por favor. Eu queria colocar também à disposição, vou passar assim, alguns aqui rapidamente, mas queria colocar à disposição, então, o meu e-mail é Manuela Silva, Manuela com O, Silva, @tjsp.jus.br, para quem se interessar e não conseguir pegar, eu poder passar esses materiais. Mas eu mencionei, então, o caso na Netflix, Gabriel Fernandes, que é o documentário que fala sobre violência física. Sobre bullying, eu mencionei um filme, né, brasileiro, que também está na Netflix, a Alice Júnior é o nome. Sobre alienação parental, recomendo fortemente, é possível achar no YouTube o documentário A Morte Inventada. Mencionei também, para que vocês, fiz a indicação para que vocês ouçam no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, o podcast, o 5º episódio do podcast Juridiquês Não Tem Vez. Que mais eu fiz aqui de menção? Deixa eu entrar. Você falou do China, doutora? Qual? Você falou do Childhood, não foi? Childhood, a página do Childhood, que é criança, né, em inglês. Então, é uma página de consulta e que tem muitos materiais.
E o projeto Tartanina também fala, oferece aí materiais de pesquisa. Eu quero aproveitar para entrar só um pouquinho sugerir o canal Proteja no YouTube. É interessantíssimo, ele é bem voltado para essa questão protetiva, tem materiais excelentes. E esse é o livro que eu tinha comentado, que é o Emocionário. Diga o que você sente, ele é da Cristina Nunes Pereira e Rafael R. Valcárcel, é o nome dele, Valcárcel, que também é uma literatura bem interessante. E a última, desculpa, que eu também mencionei, é o RAP da Justiça Restaurativa, e que pesquisem sobre justiça restaurativa, círculos de paz e comunicação não violenta, como instrumentos importantes assim, para a gente. Acho que isso. Tá certo. Muito obrigada. Agradecemos mais uma vez a presença da doutora Manuela, da psicóloga Mônica, que partilharam de forma generosa seu tempo, seu conhecimento e sua experiência conosco. Agradecemos a todos vocês que estiveram presentes conosco. E acompanhe o programa no próximo dia 7, né? Nós vamos estar com depoimento especial e escuta especializada com a doutora Ana Carolina, doutora Manuela novamente, doutora Rafaela, assistente social do TJ, e o psicólogo judiciário Danilo. Um abraço a todos, até o dia 7. Um abraço. Até lá. Um abraço, obrigada e desculpa as interferências. Imagina, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.